Olá galera, muito boa noite, grande abraço a todos aí, alunos da Patologia Geral, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aulinha dessa semana, né? Apesar de toda a correria aí, né, nessa pandemia, né, pessoal, não tá fácil, todo mundo aí cheio de dúvidas, incertezas, mas o importante é que estejamos firmes, mesmo online, mesmo aqui pela internet, dispostos a, né, levar adiante o curso, levar adiante o nosso trabalho, os nossos estudos. Depende, né, muito de cada um para que as coisas não parem de vez, né, galera? Então vamos ter cuidado com a nossa saúde, vamos ter cuidado com as nossas famílias, mas também não vamos descuidar aqui dos estudos, ok? Né? Todos vocês aí são perfeitamente capazes, inteligentes, entendem o momento que estamos vivendo e acredito que vão passar por isso, vão superar tudo isso. No futuro, nós vamos lembrar de tudo isso apenas com, né, aquela memória de algo que não foi muito legal, mas que eu superei, eu venci, né, eu batalhei, né, com a graça de Deus, acredito que a gente vai poder romper todas essas dificuldades. Amém? Vamos lá, galera. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lesões, né? Professor, mas nós já não estamos falando sobre lesões celulares já faz tempo? Sim e não. Na verdade, nós estávamos aí nas primeiras aulas falando sobre princípios básicos, né, gerais dos tipos de doenças, tá? Herpiplasia, displasia, né, metaplasia, atrofia, hipertrofia. Então vimos aí vários grupos de patologias. Hoje eu quero falar com vocês rapidamente, nesses poucos minutos que nós temos, sobre lesão, né? Então a lesão, ela pode ser uma lesão hiperplásica, pode ser uma lesão por atrofia, existem vários tipos de lesões celulares. Então lesão é tudo que afeta a célula e faz com que aquela célula ela trabalhe de maneira irregular. Ela pode se multiplicar, ela pode morrer e matar outras que estão perto dela, né? Então, existem várias formas de lesões. Vamos ver aqui quais são os grupos gerais de lesões e alguns exemplos no finalzinho da nossa aula. Bom, então vamos lá. Quais são os tópicos da nossa aulinha? Tá aí, ó. Revisão dos estágios da lesão celular, que eu já falei isso com vocês lá no início, né, do bimestre. Pode ser reversível ou irreversível. Então, uma lesão ela pode vir a se recuperar ou não, né? E o perfil do desenvolvimento das lesões, tá? Então, esses são os dois pontos principais da nossa aulinha de hoje. Então, vamos lá. Causas de lesão celular. Uma das causas muito comuns de lesão celular é a hipóxia ou isquemia. O que é a isquemia? É a obstrução do fluxo sanguíneo. Olha aqui, ó, tá bem claro, tá vendo, ó? Diminuição da oxigenação, diminuição do transporte de O2. Tá vendo aqui um vaso sanguíneo, ó? Então o vaso sanguíneo está obstruído. Agora, o que está obstruindo esse vaso sanguíneo? Então existem diversas possibilidades, diversas patologias que podem causar obstrução de vasos sanguíneos, né? Agora com a Covid, nós estamos vendo muitas pessoas desenvolvendo aí sequelas como trombose. Então a trombose é o que? É a obstrução de vasos linfáticos, porque os vasos linfáticos, o sistema linfático, ele auxilia, né, na limpeza, na purificação, né, de patógenos do sistema circulatório. Só que quando você sobrecarrega o sistema linfático, você obstrui o sistema linfático, o que acontece? Acaba causando edemas, inchaços, né? E isso vai obstruindo também vasos sanguíneos que estão próximos ali desses inchaços, desses edemas, né? Então, a trombose ela pode causar também obstrução de vasos sanguíneos. Está acontecendo muito isso agora. Tem alunos que me perguntam assim, professor, quando o coronavírus ele ataca lá os alvéolos pulmonares, né, obstruindo lá as trocas gasosas, a hematose, eu posso dizer que isso é um caso de isquemia?
Não, normalmente isquemia está relacionado com transporte de nos vasos sanguíneos. Então é vascularização, tá? Então no caso ali, não está obstruindo o vaso sanguíneo, está impedindo a troca gasosa entre o alvéolo e o vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo continua com o fluxo normal, natural, tá? Mas olha só, diminuindo a oxigenação, pessoal, o que vai acontecer? Se você diminui o fluxo sanguíneo, você diminui a quantidade de oxigênio, automaticamente os tecidos não vão estar recebendo esse oxigênio. Se os tecidos não recebem esse oxigênio, o que acontece? Lesão celular. Quando a célula não tem oxigênio, ela deixa de fazer a terceira etapa, né, da respiração celular aeróbia. Né? Qual que é a primeira etapa? Glicólise, que acontece lá no citoplasma. Ciclo de Krebs, que acontece já na mitocôndria, e a cadeia respiratória, que acontece na mitocôndria também. A cadeia respiratória, ela é chamada de cadeia respiratória justamente por quê? Porque no final da cadeia respiratória, da quebra da glicose, usa-se o oxigênio para pegar os íons hidrogênios que estão soltos, livres na célula. Né? Então, os hidrogênios que escapam, né, da quebra da glicose, eles não podem ficar na célula livremente. Então usa-se o oxigênio para capturar os hidrogênios e água, hidrogênio mais oxigênio forma água. Ora, se eu não tenho oxigênio, essa fase ela não é completada. E o excesso de hidrogênio na célula causa diminuição do pH, diminuição, né, aumento da acidez. E aumento da acidez, obviamente, né, galera, leva a lesão celular. Olha aqui, ó, lesão celular. Então, falta de oxigênio, meu amigo, é gravíssimo. O que pode estar causando essa obstrução, né? Um trauma, você levou uma pancada, né? Então, você levou uma pancada, criou ali um edema. O que é o edema? É a obstrução dos vasos sanguíneos na tentativa de impedir, né, alguma coisa ruim de circular pelo seu corpo. Só que nessa tentativa de obstruir a passagem de algo para o corpo todo, o edema obstrui o vaso sanguíneo, o sangue não é, né, transportado normalmente e isso gera falta de oxigenação, hipóxia, né, ou isquemia. Uma pancada, você caiu de moto, né? Algo na musculatura que foi um trauma muito forte, e isso pode gerar obstrução de vasos sanguíneos. Temperatura, olha lá, ó, né? Então, a hipotermia, a pessoa vai para um ambiente muito frio, tá? Não leva aquecimento apropriado, tá? E os vasos sanguíneos, na tentativa de impedir que o frio entre, o que eles fazem? Eles podem fechar também, podem causar obstrução de vasos. E ainda, né? Devido ao resfriamento, a diminuição da temperatura corporal. Então, essa diminuição da temperatura corporal faz com que a água, né, no plasma sanguíneo, ela comece a cristalizar, né? A cristalizar. E isso também pode causar obstrução de vaso. Radiação, né? Então, radiação também é outro fator importante, né? Que pode causar lesões aí nos vasos sanguíneos. Outros fatores, agentes químicos, como é o caso do sal, né? Que altera a pressão arterial. Isso pode obstruir vasos também. Glicose, oxigênio, claro, né? E drogas, tá, pessoal? Então, esses elementos químicos e elementos físicos, galera, eles, em maior ou menor grau, direta ou indiretamente, podem causar aí problemas no fluxo sanguíneo, tá? Então, quando coloca aqui sal, glicose, não é que o sal e a glicose fecham, fazem parar de circular o sangue, não. É porque vai alterar a concentração do plasma. Vai deixar o plasma mais hipotônico, hipertônico, né? Então, deixando o plasma sanguíneo alterado, o fluxo sanguíneo diminui, né? Então, deixando ali o plasma alterado, hipertônico, por exemplo, fica muito concentrado em soluto,
tá? No caso, sal e a glicose, alta concentração de soluto e hipertônico, né? E ficando hipertônico vai causar o quê? Vai causar problemas na circulação e vai causar também desidratação, porque aí as células vão perder água para o meio. Se o plasma estiver hipertônico, as células vão estar hipotônicas. E aí a célula perde água por osmose. E ao perder água, o que acontece? Lesão celular. Tá? Então, de repente, o problema não é nem o fluxo sanguíneo, o problema é a concentração de soluto. Tudo isso é importante, né? Tá falando. Quando eu trabalhei com vocês fisiologia celular, né? Ou morfofisiologia, eu falei um pouquinho dessas coisas todas aí no semestre passado, tá bom? É bom dar uma relembrada nas aulas lá sobre fisiologia, né? Da membrana plasmática, fisiologia das células, transporte através de membrana, osmose, difusão, transporte passivo, transporte ativo, isso ajuda muito, tá bom? Bom, estágios da lesão. Existem 2 estágios de lesão. Um é reversível, ou seja, aquela lesão que causa um problema por um determinado momento, mas a célula consegue reverter, o tecido consegue reverter. Olha lá, exposição ao agente agressor de forma aguda ou leve. Não causa alterações significativas na morfologia. E o irreversível, exposição ao agente agressor de modo agudo, moderado a intenso e crônico. Né? Modificações não podem mais ser restauradas, o que pode levar à morte. Tá? Geralmente, nós falamos de reversível ou apoptose e irreversível. Nós falamos de reversível e a irreversível falamos de dois casos, que é a apoptose e a necrose. Tá? Então vamos ver aí quais são esses casos. Então, vamos lá, primeiro, lesão reversível. É caracterizado por um estímulo nocivo, leve, né, que promove pequenas alterações. Por que é nocivo? Porque não deixa de causar problema. É isso que ele quer dizer, né? Leve, que promove pequenas alterações funcionais passíveis de correção pela célula, tá? Então a célula consegue se virar e voltar ao que era antes, tá? Nós temos 2 casos aqui, ó. Letra A, molecular, redução da fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa, gente, é a cadeia respiratória. Esse exemplo eu dei para vocês agora há pouco, tá? Então é a cadeia respiratória, é a terceira etapa do processo de respiração celular, né? Que faz o quê? Que faz com que haja diminuição na produção de ATP. Se não tem o oxigênio, né? Não tem o oxigênio, a fosforilação oxidativa é prejudicada. Se ela é prejudicada, diminui a produção de ATP, né? Se diminui a produção de ATP, olha o efeito colateral. Bomba de sódio e potássio deixa de funcionar. Gente, a bomba de sódio e potássio é aquela proteína de transporte ativo que regula a polarização das membranas. Todos os nossos órgãos dos sentidos, todo o transporte de impulsos nervosos, tudo que você sente, né, através dos seus sentidos, toda a interpretação de estímulos do sistema nervoso entra no corpo, sai do corpo, graças a essa bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio só funciona quando ela recebe a descarga elétrica de 1 ATP. Qual é a parte da respiração celular que mais produz ATP? A fosforilação oxidativa. Agora, a bomba de sódio e potássio não é que ela estraga totalmente. Ela deixa de funcionar, mas ela não morre. A célula não vai morrer naquele momento porque deixou de produzir temporariamente um pouco de ATP. Se você tiver, por exemplo, com hipoglicemia, né? Então você não vai morrer naquele momento, naquele instante, seus tecidos não vão morrer por hipoglicemia. É claro que isso a médio e longo prazo pode trazer sequelas, né? Problemas sérios, mas ninguém vai morrer por conta disso, a não ser que você, né? No caso de excesso de glicose, você seja aí diabético, né? E aí a falta de oxigênio pode causar problemas ainda maiores, porque sem o oxigênio não há regeneração celular, né? É por isso que geralmente os diabéticos eles perdem as extremidades do corpo.
a amputação de dedos, dos pés, das mãos, né? Devido à falta de oxigênio nas extremidades do corpo. Né? Mas aqui o caso que eu estou falando é um caso a nível molecular. Lá dentro da célula diminui a fosforilação oxidativa, automaticamente diminui o ATP. Se diminui o ATP, diminui o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Tá? Mas isso é reversível. Você ofereceu oxigênio, ofereceu glicose, automaticamente tudo volta ao normal. Outro caso, a célula sofre uma lesão qualquer. Essa lesão ela gera edema mitocondrial, edema de retículo endoplasmático, agregação de cromatina. Edema, galera, é como se fosse a paralisação das mitocôndrias e do retículo. Né? Eles se aglomeram, as mitocôndrias ficam aglomeradas umas com as outras, o retículo aglomera e ele para temporariamente de funcionar. Só que as mitocôndrias, elas têm capacidade de autoduplicação. Então, algumas mitocôndrias param, o que acontece? As outras começam a se multiplicar. Então, isso é reversível. O retículo, ele é longo, são vários canais. Então, uma parte está parada, a outra parte consegue funcionar. O retículo endoplasmático pode ser liso ou rugoso, lembra disso? Ele serve para produzir proteínas, armazenar proteínas, produzir lipídios, armazenar lipídios. Os retículos têm várias funções, né? E a agregação de cromatina. Cromatina, gente, é o DNA, são os cromossomos. Então, a agregação quer dizer que os cromossomos grudam uns nos outros e eles param de produzir RNA para o processo de proteínas temporariamente. Essa agregação não quer dizer para sempre, é uma agregação temporária. É por isso que a célula consegue fazer o quê? Um reparo. Então, ela causa problemas a nível interno, né, devido a uma lesão, mas ela consegue reparar essas pequenas lesões, certo? Então, esses são casos de lesões reversíveis, beleza? Bem fácil, né, gente? Bem tranquilo. Em algumas ocasiões, mesmo havendo lesão reversível, a célula não consegue reparar por completo o dano causado. Não adaptação. Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é um caso de adaptação. Tem uma lesão, tem um dano, e esse dano é reparado. Houve uma acomodação, houve uma adaptação. O que ele está falando aqui é uma não adaptação. Desse modo, ela migra para uma condição irreversível. Então, quando não há adaptação, quando não há um reparo, nós temos uma condição irreversível. Dessa forma, a célula desencadeia a morte programada apoptose, para que ela não venha prejudicar futuramente um tecido funcional. Tá? Então, uma célula que sai de uma lesão, não adaptação, né? Ela entra num caso irreversível. Então, ela desencadeia dois processos. Um é a apoptose. A apoptose, ela morre, a célula vai se autodestruir sem prejudicar quem está perto dela, tá? Mas existe também a necrose. Eu vou falar necrose no próximo vídeo. Vou só dar um tempinho aqui para eu terminar isso aqui e vou beber uma água, tá bom? Então, a apoptose, ela é uma estratégia de uma lesão irreversível para não prejudicar um tecido funcional. Muito bem. Eu vou dar um tempinho só para beber uma água aqui, pessoal. Já já eu volto, tá? Porque eu quero falar de apoptose e necrose, as duas juntas. Beleza?